responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Então, como a maioria de vocês sabem, essas sextas-feiras nós estamos tirando para falarmos sobre o andar no Espírito. Nós temos recebido no Senhor, no final do ano passado, nós estávamos orando e Deus sempre traz, amados, direções a respeito daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Quando nós estamos vivendo determinadas estações, precisamos entender que estação nós estamos vivendo para saber que comportamento nós vamos ter que adquirir para vivermos aquela estação. É como a diferença de primavera, verão, outono, inverno. Não tem como você sair com 10 graus lá fora, 9 graus de shorts e de camiseta. Você tem que se vestir e se adequar de acordo com a estação que você está vivendo. Amém? Eu sei que algumas pessoas, mas eu conheço pessoas que andam assim. Sim, mas essas pessoas têm um problema no negócio lá dentro do corpo delas, que elas não sentem frio. Mas o normal é que a gente possa discernir a estação que estamos vivendo, para também administrar e colocar o comportamento correto, para que a gente não perca aquilo que a estação vem trazer. Amém? Nós estamos vivendo a Bíblia menciona dispensações. Esse não vai ser o assunto de hoje, mas apenas para que você possa se localizar dentro de tudo isso. A Bíblia fala sobre dispensações. O que é uma dispensação? É um período de tempo, ok? Deus sempre tem uma revelação progressiva. Diga, revelação progressiva. Quando o homem cai, então começa-se do zero. Deus dá a informação ou o nível de conhecimento para que eles pudessem, ou o nível de conhecimento que era liberado era de acordo com a capacidade que eles tinham de suportar. Amém? Deus não poderia simplesmente chegar e abrir todo o conhecimento que ele tinha preparado para nós, para o homem caído. Ele não iria suportar a revelação, ele não estava pronto para receber essa revelação. Por isso ele diz que chegaria um dia, aonde não mais estaríamos distantes e alheios, porque ele mesmo seria o nosso Deus, estaria no nosso meio, falaria conosco, seríamos ensinados dele. Amém? Então esse dia já chegou. Esse dia é a dispensação da graça que estamos vivendo. Amém? Nós tivemos várias dispensações. A dispensação da inocência, que é marcada com Gênesis, antes do homem cair. Nós tivemos a dispensação, são 7 ao todo. Nós estamos na dispensação da graça. Sexta-feira passada, nós falamos sobre a lei. Quem lembra? Que Jesus veio cumprir a lei para quê? Para que nós não tivéssemos que viver debaixo dela mais. Porque a lei apenas respalda e levanta a carne. Mostra as limitações, mostra as dificuldades que o homem tinha de cumprir o mandamento de Deus. Ele era um homem caído e por mais que ele quisesse cumprir aquilo, a natureza que havia dentro dele não permitia que ele fosse um cumpridor pleno daquilo que a lei exigia do homem. Então Jesus vem, cumpre a lei, nos liberta dessa obrigação de vivermos pela lei e começa uma nova fase. Diga, nova fase. E que fase é essa? A dispensação da graça ou a dispensação do Espírito. Amém? Nós vemos que no Velho Testamento nós não vemos muito a pessoa, vamos dizer assim, quais eram as pessoas sobrenaturais que mais estavam em evidência no Velho Testamento? Deus e anjos. Se você perceber, a gente não vê muito claro a figura bem patente de Satanás. Você não vê a figura bem patente como a de Deus, do Espírito Santo. Nós vemos ele dizendo, tem passagens que falam sim, mas a figura mais patente no Velho Testamento é de Deus, de anjos e
do Espírito Santo, mas não tanto quanto nós vemos agora. Por quê? Porque agora entra o tempo onde ele se revela completamente através de quê? Da igreja. Porque ele agora é aquele a quem foi confiado a igreja. Quando Jesus estava andando aqui na terra, a responsabilidade dos discípulos era de Jesus. É tanto que na oração de João 17, ele diz, aqueles a quem você me deu, que você me confiou. E ele fala a respeito do cuidado que ele teve com aqueles que lhe foram entregues. Só que Jesus, ele não está mais fisicamente andando aqui na terra. Ele tinha que ir. Mas ele disse, olha, vocês ficaram meio atemorizados por causa da notícia de que eu tenho que ir. E vocês não se preocupem, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou preparar lugar, mas eu também enviarei outro Consolador. Ele não disse enviarei um Consolador. Ele disse enviarei outro Consolador. Diga outro. Essa palavra outro no grego é a palavra allos, que significa outro da mesma espécie. Então, a pessoa do Espírito Santo, aqui na terra, substituiu a pessoa de Jesus. Então, a responsabilidade antes dos discípulos estava sobre Jesus. E agora a responsabilidade da igreja está sobre o Espírito Santo. Por conta disso, o que acontece? Jesus diz, olha, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá. Mas eu tenho certeza que se nós tivéssemos sido um daqueles apóstolos ou discípulos que andaram com Jesus todos os dias, a gente não iria querer que ele fosse. Não é? Que Deus nos dê olhos para ver. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Se fosse nos dias de hoje, ou melhor, se nós estivéssemos vivendo naqueles dias e Jesus tivesse anunciado essas coisas, como anunciou aos seus discípulos, nós teríamos ficado tristes como eles. Porque imagina você andar com um Messias tão desejado, alguém que foi desejado e alguém que foi profetizado durante 4.000 anos. Se a gente tem, vamos supor, imagina que o seu pai, sua mãe, ou seu marido, ou sua esposa, enfim, alguém, chega para você e diz assim, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos dizer que Augusto chega para mim e diz assim, amor, semana que vem eu vou te dar uma coisa muito boa. Você acha que eu iria ficar bem tranquila até chegar a semana que vem, sem ficar aperreando ele, querendo que ele dissesse o que é, sem assim ficar quieta, sem aperrear ele para que ele me desse antes? Quietinho. Não. E eu acredito que você também não. Não é verdade? Então a gente ficaria o quê? Cheio de expectativa. Nós ficaríamos cheios de curiosidade, de empolgação para que aquele dia chegasse logo. Como eu conheço bem a figura, ele não iria abrir mão de dizer que só iria entregar no dia que ele disse. Porque eu estou dizendo porque ele já fez isso. Matou na unha. Eu disse, amor, mas amor, não faz diferença um dia, dois. Ele faz, só vai ser naquele dia. E não adiantou, não teve nada que mudasse a atitude dele. Certo? E a surpresa só veio realmente no dia que ele disse. Agora imagina, 4.000 anos você está esperando um presente. 4.000 anos aquelas pessoas estavam esperando a manifestação do Messias que foi profetizado a primeira vez em Gênesis na queda do homem. Já imaginou? Porque quando o homem cai, Deus fala que iria levantar um que esmagaria a cabeça da serpente. Ela lhe morderia o calcanhar, mas viria um que lhe esmagaria a cabeça. E estava falando a respeito de quem? Do Messias, de Jesus.
E de tempos em tempos, Deus levantava os profetas, os mensageiros dele, para trazer a lembrança ao povo que aquela condição que eles viviam não iria ser para sempre, porque ia chegar o tempo que o libertador ia ser levantado e iria libertar o povo daquelas limitações, da maldição, da escravidão, da opressão. Então, amados, eles estavam contando as horas, os dias. E finalmente, como Gálatas fala, chega a plenitude do tempo. Jesus vem. Jesus veio. E aqueles que tinham coração, diga coração, desejoso, aberto, reconheceram ele. Por que é que as pessoas da época de Jesus, que tiveram ele andando com eles, no meio deles, com tantos sinais e maravilhas, não reconheceram ele? Já parou para prestar atenção? E eram principalmente, sabe quem? Aqueles que se diziam entendidos da palavra. Que absurdo. Está comigo? Aquelas pessoas que se diziam entendidas da palavra foram exatamente os que não reconheceram ele como Messias. Isso me mostra o quê? Isso me mostra que o fato de você estar dentro da igreja e saber a Bíblia de capa a capa não capacita você, entenda o que eu vou dizer, para você perceber as coisas espirituais. A não ser que você esteja com seu coração desejoso, aberto, rendido e com expectativa. Da mesma forma que os fariseus, os escribas daquela época, os judeus que entendiam tanto e sabiam de memória os 5 primeiros livros, ou a Torá, eles não perceberam que o próprio Messias que eles desejavam estava andando no meio deles, que a busca tinha acabado, que simplesmente aqueles que eles tinham desejado tanto já tinha chegado. E eles poderiam ter usufruído de Jesus muito mais se eles tivessem recebido ou percebido o dom de Deus que estava com ele. É tanto que ele chega para aquela mulher samaritana e diz: você não está percebendo que o dom de Deus que fala com você. Queridos, hoje, ou deixa eu colocar assim, muitas vezes nós criticamos essas pessoas. Porque quem nunca leu a Bíblia e teve raiva dessas pessoas? Eu já. Que safado. Carnal, coração duro, hipócrita. Jesus chamou ele de um monte de coisa. E a gente critica a atitude deles. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não veio com resplendor de rei. Jesus não veio montado num cavalo. Jesus não veio com aparência de majestade, de homem importante. Jesus se manifesta no meio do povo como um homem do povo, como uma pessoa comum, como alguém que tem uma vida, que tem uma rotina, que tem família, que tem trabalho, que tem dia a dia. E a prova de que isso era motivo de mais dúvida e resistência é quando a gente lê Mateus capítulo 13, que diz que Jesus não pôde fazer muitos sinais no lugar onde ele vivia por causa da incredulidade do povo. Agora, como foi que a incredulidade do povo se manifestou? Porque as pessoas olhavam para Jesus e diziam assim: de onde lhe vem essa sabedoria? Não estão aqui no nosso meio os seus irmãos? O seu pai não é um carpinteiro, a sua mãe se chama Maria? Eles simplesmente manifestaram incredulidade quando eles pararam no natural.
Acho que vocês não estão entendendo onde eu estou querendo chegar. Queridos, o cenário é o mesmo. Só mudam os personagens. Quando você parar de olhar para os mensageiros de Deus na carne, no natural, ou quando você parar de olhar para você mesmo, pelo que você conhece de você no natural, o dom de Deus vai começar a fluir e abençoar muito mais a sua vida do que você está recebendo. Que a palavra que você está ouvindo não seja para cauterizar a sua mente, mas seja para criar mais expectativa ainda no que está acontecendo que os seus olhos não podem perceber. Você sabia que hoje à noite, nesse lugar, existe unção, existe poder suficiente para mudar a nossa vida de uma forma radical para sempre? Eu acho que o Espírito Santo está mudando meu script. Mas é para isso que nós estamos aqui, para seguir o Espírito. Deixa eu te contar uma historinha. Eu estava dando uma aula num certo lugar, lá no Brasil, pelo Rema. E quando chegou, as aulas lá no Brasil são segundas, quartas e sextas. E era um dia de sexta-feira. E eu não sei que carga de água, quer dizer, eu sei porque geralmente sexta-feira, final de semana, o povo chega de uma semana de trabalho e tal. Então o pessoal já vem pensando no final de semana para descansar. E aí eles simplesmente largam tudo. Quando eu falo largam, eu estou falando de largar aqui. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A diligência de acordar, a diligência de fazer, a diligência de estar, ela simplesmente vai esmorecendo quando vai chegando o final de semana. Por quê? Porque a nossa atenção, a nossa prontidão está para trabalhar, ou estudar, fazer aquilo que é requerido no natural. Está comigo? E aí, quando vai chegando no final de semana, nós vamos nos desligando, nós vamos relaxando. Não, agora eu quero só relaxar. Negócio de trabalhar, negócio de acordar cedo, negócio de fazer isso, negócio de ir para a igreja. Não! Nós vamos nos desligando. E é exatamente essa postura por dentro que está determinando como a sua vida espiritual funciona. E o que você recebe. Por quê? Porque você deu o seu melhor para os homens durante a semana. E você está dando o seu resto para Deus. É nítido isso, porque nós percebemos quando chega na sexta-feira, pessoal, muitas pessoas não vêm. Estou cansado. E elas não entenderam que a igreja é um posto de gasolina. É um lugar de abastecimento. É um lugar de refrigério, é um lugar de renovo. É um lugar onde você é consolado, motivado, administrado agora pela unção, pela presença, pela palavra. Para quê? Para que o desgaste da semana não seja mais tão grande como tem sido, porque você está sendo estruturado por dentro. Nós devíamos chegar aqui na sexta-feira, irmãos, que nem... Deixa eu dar o exemplo da Luna e do Nestlé. Qualquer dia eu vou trazer eles aqui para vocês conhecerem eles. Nestlé é uma figura. A Luna também. Mas deixa eu falar dele. É o meu bem à força. Ele me faz muita raiva, mas ele me conquista também, na mesma medida. Eles amam sair. E eles amam bolinha. Quer ver eles felizes da vida? Vai brincar com ele. A gente tem que comprar umas bolinhas de tênis. Se você disser, cadê a bolinha, Nestlé?
ele já fica com as orelhas assim para frente e ele começa já a procurar porque ele quer brincar. Ele nem viu a bolinha, só o fato de você chegar e dizer, Nestlé, busca a bolinha. Ele sai que nem um doido buscando alguma coisa. Ele nem sabe para onde está correndo, mas ele sai. Sabe, amados? A gente devia chegar aqui com essa atitude. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. Eu não sei o que vai ser dito, mas eu sei que vai ser dito aquilo que eu preciso. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou pronto para receber e para fluir com isso. Se ao invés de você entregar a sua força, você levantar a sua expectativa, nós provaremos de dias de céu aqui nessa terra, meu irmão. Porque o problema não é o frio, o problema não é o pregador, o problema é a falta de atitude por dentro, de expectativa e de prontidão para correr dentro da palavra e da influência que Deus nos libera. Os fariseus tinham tudo, mas eles não tinham essa disposição. Você tem tudo. Mas cuidado para você não estar se igualando à atitude de um fariseu, aonde existe o poder disponível, aonde o poderoso está no nosso meio, a unção para operar milagres, a unção para transformar áreas da sua vida, e você não reconhecer aquele que está dentro de você, mesmo se ele estivesse vestido de vermelho. Um amém, um aleluia, um é isso. Vocês estão comigo? Nós precisamos nos despertar para entender que estilo de vida nós fomos chamados para viver. Nós não fomos chamados para viver de acordo com o ritmo desse mundo, nem com o clima desse mundo. Porque se a gente depender de clima, quando chega o inverno, ninguém vem para a igreja. Aí todo mundo reclama por causa do frio. Aí chega o verão. Aí o pessoal reclama por causa do verão, porque está quente. Aí reclamamos porque está seco. Aí depois reclamamos porque chove. Você já parou para prestar atenção que o problema não são as estações, o problema não é o seu trabalho, o problema não são pessoas, o problema é você. Porque o tamanho das suas desculpas é o tamanho da sua falta de fome por Deus. Eu vou dizer de novo. Você quer saber o tamanho da sua fome? Ou da sua falta de fome? Veja quantas desculpas você dá. E aí você vai entender o tamanho da sua falta de fome. Nós estamos mal acostumados, achando que Deus tem que se amoldar ao nosso tempo, aos nossos horários, as nossas escolhas, as nossas posturas. Senhor, hoje não dá. Trabalhei demais, eu sei que o Senhor entende. Não é problema para Deus isso. Deus não vai cair do trono se você não vier para a igreja. Mas pode ser que você caia. Aleluia. Essa é a minha historinha. Eu tenho que dar o pano de fundo. Chegou sexta-feira. Pense num peso na sala de aula. O povo cansado. O povo já não queria mais nada com nada. E, queridos, eu espero que você nunca passe por essa situação de pregar a palavra. E de você, quando libera a palavra, parecer que tem uma parede de ferro entre você e os seus ouvintes. E a palavra que sai da sua boca bate na parede e volta e bate na sua cara de volta. É horrível. Eu já ministrei em atmosferas tão pesadas. E às vezes a gente tem aquela tendência de culpar o diabo por tudo. É porque tinha muito cão. É porque tinha muito demônio. É porque o povo estava cheio de encosto. Não, o encosto deles é a carne.
Se a gente pudesse expulsar a carne, oh, seria uma coisa maravilhosa. Mas, infelizmente, a gente não pode expulsar a carne. A carne, só quem pode tratar com ela é quem é o dono dela, no caso, você. Eu posso tratar com a minha carne. Eu não posso tratar com a carne dele. Gostaria muito. Tem hora que eu digo para eles, a tua sorte é que eu sou tua esposa, não tua mãe. E me perreia, me perreia. Isso dá vontade de dar umas palmadas boas. Cada um tem que lidar com a sua própria carne. E aí, comecei a ministrar nesse lugar. E, amados, você pode estar num lugar tão pesado. Eu já ministrei em salas de aula, em cultos, em lugares tão pesado, que eu cheguei em casa, doía do fio do cabelo, a ponta do meu dedo, parecia que eu tinha levado uma surra. Você acreditando nisso ou não, influência e atmosfera é mais real do que a cadeira que você está sentado. Ao ponto, às vezes, de eu chegar e sentar na cama e dormir do jeito que eu tinha chegado. E acordar no outro dia assim, exausta. Talvez você não ache que isso é verdade, mas o trabalho espiritual é muito mais desgastante do que o seu trabalho de 8 horas por dia. E aí, eu estava ministrando nesse lugar e nessa condição. A palavra saía e batia de volta em mim. Saía e batia de volta. Enquanto eu estava falando, ao mesmo tempo que eu estava falando, eu estava aqui pensando, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Porque eu percebi o povo completamente desligado. Literalmente. Uns estavam dormindo. Outros estavam assim. Outros estavam olhando para o teto, outros estavam olhando para mim, mas era só a direção para mim. Mas eu tenho certeza que a mente e o coração dele já estavam em casa há muito tempo. E aí, me deu na telha. Vocês entendem essa expressão? Eu simplesmente parei a aula. E eu sentei na plataforma. E eles já começaram a olhar assim para mim. E eu, bem sentado na plataforma, disse o seguinte. Eu disse para eles. Eu disse, imagina que o poder de Deus está nesse lugar. E eu disse, e ele está. De uma forma tão poderosa. De uma forma tão tremenda. Que o poder que está disponível nesse lugar é capaz de mudar a sua vida para sempre. E eles olhando assim para mim, como vocês estão olhando agora. E aí eu disse para eles o seguinte. Eu disse, só que esse poder, ele não entra em manifestação do nada. Aí eu dei esse exemplo. Sentado. Eu cheguei para eles e disse assim, imagina um toldo. Vocês chamam toldo aqui também, aquele negócio, né? Imagina que choveu e o toldo armazenou água. Quem já viu isso? Pronto. Agora imagina, você está debaixo de um toldo que armazenou água da chuva. Então, é correto eu dizer que tem água sobre a sua cabeça? Sim. Não é? Tem água sobre a sua cabeça. Mas essa água está te molhando? Por quê? Porque tem uma barreira. Tem um impedimento. Que é o toldo. E eu estava dizendo a mesma coisa para eles. E eu disse para eles o seguinte, eu disse, agora imagina que eu pego uma faca bem amolada. Eu chamei peixeira, né? Porque é uma faca lá do Nordeste que é bem amolada mesmo. E eu pego uma peixeira
e eu simplesmente rasgo aquele touro, o que é que acontece? Você acha que a água que está sobre a minha cabeça quando eu rasgo vai cair em quem? Na pessoa que está passando do outro lado da rua? Não, vai cair na minha cabeça. Nós temos essa unção. Nós temos esse poder. Mas por que não está manifestado? Porque a sua incredulidade precisa sair. Você precisa pegar a sua faca de fé e dizer: eu recebo, eu me movo, eu entro, eu quero, eu como, eu bebo. E a água, o poder, o recurso sobrenatural não vai cair na cabeça do outro, vai cair na sua cabeça. Mas nós queremos que o outro corte para cair na nossa. Meu lindo, se eu cortar, vai cair sobre mim. Então não espere eu usar a minha faca para você. Você tem uma faca. A Bíblia diz que a palavra de Deus na sua boca é como uma espada de 2 gumes. Corta tudo que encontra pela frente. Agora tem que tirar essa espada da bainha. Porque não vai funcionar. Você de boca fechada. Você sem atitude. Até para dizer amém, vocês estão com a boca enferrujada, imagina para o resto. Meu irmão, a Bíblia diz que a fé se manifesta pela palavra que sai da sua boca. Se você não tem fé para mover a sua boca, como é que você quer a fé para mover montanhas? Se ela não está nem movendo sua boca. E eu falei isso. Exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Sentado. Bem sentadinha na plataforma. E eu disse, tá aqui. Mas a faca é a sua. E não disse mais nada. Fiquei de braço cruzado. E eles olhando para mim como vocês estão olhando. Você sabe que no ambiente de igreja, se você fica pelo menos... Não precisa nem chegar a 30 segundos. Mas vamos colocar 30 segundos sem dizer nada. O pregador, no caso, já começa a ficar aquele clima tenso, não é? O pessoal já fica olhando assim. Uns já começam a entrar em línguas emergenciais para socorrer o ministro. Outros já começam a expulsar o demônio, porque acha que tem alguma coisa ali resistindo. Eu comecei, e amados, literalmente passaram-se, não sei se foi 1 minuto, 2 minutos, eu não tenho consciência de quanto tempo. Mas 1 minuto, 2 minutos calado, ou calada, dentro ou no meio de uma plateia que está esperando que você seja a porta-voz daquilo que você foi fazer, é muito desconfortável. Mas simplesmente eu fiquei calada. E eu disse, não olhem para mim, está com você. Está com vocês. E os minutos foram passando. E eu lá. Eles olhando para minha cara e eu olhando para a cara deles. Misericórdia, vai chegar dias que se você não fizer, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque o tempo de aviãozinho na boquinha de neném acabou. Aba a boquinha. Te vira. Te vira. Nós não temos responsabilidade de carregar ninguém nas costas.
E não temos a responsabilidade de ajudar quem não quer ser ajudado. E deixa eu ajustar isso. Não é quer ser ajudado. É querer e fazer a mudança acontecer. Porque querer todo mundo quer. Mas muita gente não está disposto a fazer o que é requerido para que aquela condição mude. Então eu não tenho responsabilidade com pessoas assim. Pastor insensível. Vai ver Jesus. Se ele carregava gente que não queria nada com nada, eu sou imitadora dele. Quer? Estamos aqui. Não quer? Te vira. Grossa. Não. Direto. E estava eu lá. Passados minutos, eu não lembro quantos foram, uma pessoa que estava no último lugar da sala de aula. Essa turma tinha uma faixa de uns 120 alunos. E a última pessoa do canto da sala, quando eu olhei para ele, era um homem, ele não estava falando nada. Mas a expressão dele era como se tivesse um holofote ligado em cima dele. O rosto dele começou a ficar tão iluminado, tão transformado. E pelo Espírito eu percebi o que estava acontecendo com ele. E eu levantei do lugar, fiquei aqui, e eu disse apenas isso. Eu disse, irmão, você aí que está no último lugar assim, continue a receber, porque está sobre você. Você tem que entender, querido, que existem várias maneiras de a gente receber de Deus. A primeira é conectando o nosso coração. E uma vez que o nosso coração está conectado com a palavra, com a unção e com um ministro que está fluindo, você vai receber comandos do que você tem que fazer. Alguns Deus vai dizer, começa a orar em línguas, outros começa a glorificar, começa a louvar, outros vão se ajoelhar. Mas geralmente quando existe um mover onde o ministro está pregando, Deus vai dar a esse ministro um comando para que a igreja entre no rio que Deus está fluindo naquele lugar. E se você não se submete a essa unção, você está retendo a água que veio para trazer refrigério sobre a sua vida e sobre a vida dos seus irmãos. E a grande desculpa que as pessoas dão é, mas eu não sinto, eu não vejo, eu não estou com vontade. Você não está mais debaixo da lei para viver segundo a carne. Você agora foi livre da carne para fluir, não pelo seu raciocínio e sentimentos, mas pelo Espírito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, manda sua carne calar a boca. Ah, mas eu tenho vergonha. Pois deixa eu te dizer uma coisa, comece a perder sua reputação agora. Porque vai chegar dias aqui nessa igreja que você só vai chegar bonitinho, mas vai sair descabelado. A maquiagem toda arrebentada. Irmãos, esquece! Reputação diante da unção. A nossa reputação é um caráter forjado pela palavra. Mas vão me chamar de bobo. Que chame. Bobo é quem está chamando você de bobo enquanto você é o sabido que está usufruindo dos recursos que Deus está te dando. Olhe para a pessoa que está do seu lado com um cara bem brabo e diga para ela, perde sua reputação, rapaz. Ó, Tony,
Ô Tom. Se fosse na minha terra, ô Tom, hein? Quando eu falei isso para o homem que estava lá no canto. Aí tem aqueles que aqueles que têm a bateria. Quem lembra da sexta-feira que eu falei, do domingo que eu falei sobre aqueles que andam com a bateria carregada? Mas tem aqueles que sempre estão esperando alguém empurrar, né? Só quando eu falei isso, e eles começaram a ver, aí uns, bem discretamente, começaram a fazer a oração chamando gato, né? Eu digo que é a oração chamando gato. Começaram a orar em... A gente não chama gato assim, né? Não sei como é que chama gato português, mas gato brasileiro é assim. Xanim, né? Oração chama gato. Você só vê a boca se mexendo. Aí eles começaram timidamente a fazer a oração chama gato. Querido, não importa. O que importa é que você comece. Porque o resto, você dá o primeiro passo, o Espírito Santo vai pegar junto com você. Agora, sem você fazer nada, não vai acontecer nada. E aí, um detalhe muito importante. Antes disso tudo, quando eu disse que eu comecei a olhar para eles e a palavra via, batia e voltava, Deus me deu uma visão. E a visão que Deus havia me dado, eu estava ministrando e estava acontecendo isso e de repente o Senhor me deu uma visão. E era como aquelas nuvenzinhas de banda desenhada, sabe, que fica em cima da cabeça do bonequinho, mostrando a frase, os pensamentos. Eu comecei a ver um monte de balãozinhos em cima da mente das pessoas. E o Senhor me mostrou o que era o que eles estavam pensando. Cuidado! Deus revela. Você está rindo? Mas você vai chegar dias que essa brincadeirinha de levar as coisas de qualquer jeito e achando que Deus não vê e que Deus não revela, você vai se surpreender. Então é bom você andar na linha. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor vai voltar para a igreja. A santidade do Senhor. Aquelas coisas que faz você pensar 50 vezes antes de você fazer ou pensar. Na realidade já está voltando. E aí, foi quando eu disse isso. Por quê? Porque uns já não estavam mais ali. Outros queriam ir para casa, outros estavam pensando na conta para pagar, outros estavam pensando na comida que ia fazer no final de semana, e isso e aquilo, e foi quando tudo isso aconteceu. E aí, quando eu comecei a dizer essas coisas, e o homem e as pessoas começaram um pouquinho a orar em línguas, deixa eu te dizer, eu tinha naquela sala de aula 6 pastores tradicionalicíssimos. O que é isso? Pessoas que não criam no mover do Espírito. 6 pastores. Daqueles roxos, meu. Só que quando você começa e você dá a faísca, o resto é com ele. Parecia pipoca, meu amigo. Começou em um ali, daqui a pouco outro, daqui a pouco outro, daqui a pouco outro. Deixa eu te dizer o resumo dessa aula. Chegou uma hora que eu não tinha mais controle. Eu estava sentada, continuei sentada, só observando e me regozijando com o que o Espírito Santo estava fazendo. Ninguém naquela sala de aula ficou sem receber alguma coisa. Pessoas foram curadas,
Pessoas foram consoladas, pessoas foram exortadas, pessoas foram ministradas dentro do que era a necessidade daqueles que elas precisavam. E deixa eu te dizer, sabe o que aconteceu com esses pastores? Eles foram batizados com o Espírito Santo. Teve um que ele parecia a unção do Homem-Aranha. Parecia que ele queria subir pela parede. Ele chegou na parede, ele não tinha mais, ele não sabia como se controlar. Ele nunca tinha estado debaixo de uma influência como aquela. Ele batia na parede assim, ele gritava, ele pulava. Ele teve uma hora que caiu e andou de bicicleta. Chegou uma hora que ele começou a pular, eu digo, rapaz, daqui a pouco ele vai furar a parede. Ele não sabia mais o que fazer. Os 6 foram cheios do Espírito Santo, debaixo de uma influência de poder, porque alguém deixou aquele que foi designado para nos moldar, para nos trabalhar, para nos aperfeiçoar, fazer o que ele foi chamado para fazer. Quando você deixar o mestre, o guia, o conselheiro, o ajudador fazer o trabalho que ele foi designado para fazer, você não vai mais quebrar a cara, você não vai mais se machucar, porque ele vai te guiar a toda a verdade. Deixa ele fazer, pelo amor de Deus. Para de ser cabeçudo. Para de querer entender mais do que é Deus da sua vida. Tu acha que tu entende o que da tua vida? Tu não entende nada. Duplo zero. Se acha muito entendido, com muita razão, tu não sabe de nada. Você está atrasando o plano de Deus para a tua vida quando você coloca resistência, empecilho. Se solte, se abra. O Espírito nunca vai te levar para um lugar errado de danos. Pelo contrário, ele vai colocar você dentro da loucura de Deus. E a loucura de Deus tem paz, alegria no Espírito, amados, em todas as áreas da sua vida. Aquilo que você levaria 10 anos para fazer no natural, no Espírito você vai fazer menos tempo, com menos esforço, amado. Aleluia! Aleluia! Aquela aula terminou meia-noite. E só terminou, amados, por quê? Porque chegou uma hora que não tinha mais ninguém em pé. Quem foi que fez aquilo? Eu? Não. Ai, Jesus, ajuda. Depende de você. Não está dependendo de Deus. Ele está assim. Deixa eu fazer o que eu fui chamado para fazer. Deixa eu fazer. Você olhando para a tadinha da pastora como se ela não soubesse o que ela está dizendo. Chegou tarde! Chegou tarde para dizer que não funciona. Chegou tarde para dizer que não é assim. Porque eu tenho provado em mais de 20 anos de vida cristã, de ministério, não apenas na minha vida, como na vida de pessoas da minha família, como em todo o tempo que eu ministrei, nesse mais de 20 anos de ministério, pessoas que tiveram a vida completamente transformadas pelo poder de Deus. Chegou tarde para dizer que não é assim. Chegou tarde para dizer que essas coisas não acontecem. Sabe por que não acontece? Porque hoje a igreja está na carne pura, nas emoções, vivendo só de arrepio, vivendo só de coceirinha no ouvido, querendo ouvir só o que gosta. E não se amoldando a palavra. Quanto mais da palavra você tiver dentro de você, mais do Espírito você vai ter dentro de você também. Quando nós tivermos a atitude que houve em João Batista, pode ser que a coisa comece a mudar na sua vida. João Batista podia ter se colocado na posição, eu sou João Batista.
Cheguei primeiro. Quando começaram a encher, desculpa a expressão, quando começaram a encher a bola de João Batista disse: ei, convém que ele cresça e eu diminua. Baixe sua bola. Baixe sua bola. Não é você que tem que aparecer. Quem tem que aparecer é a vida dele dentro de você. Morre para a sua vontade. Morre para os seus desejos. Morre para o que você acha, para a sua razão, e deixa ele te vencer, meu irmão. Porque quem tem a razão é ele, quem tem o poder é ele, quem tem a graça e a capacidade para te colocar onde você precisa estar é ele também. Quanto mais você ficar solto, mais o vento vai te conduzir. Não espere chegar um tornado para te arrancar do lugar. Porque o homem de dura serviço será quebrantado de vez, sem que haja. Aleluia. Chegou uma hora que as pessoas nessa cidade tem muita Kombi. É Kombi aqui também? Kombi? Sim, aquela que às vezes faz de lanche. É Kombi? É uma carrinha. Mas sabe o que é o carro que eu estou falando, né? Tem muita Kombi que é usada de transporte. E sabe o que aconteceu? Tiveram que chamar Kombis. E pegaram as pessoas, carregando elas nos braços, porque elas estavam debaixo do poder de Deus. E alguém pegou o endereço dos irmãos que estavam mais para lá do que para cá. E tiveram que deixar eles em casa. Só no outro dia que eles voltaram para pegar os carros. Por quê? Porque eles estavam imergidos no poder de Deus. Eu estou cansada de igreja, de coisa de igreja, de gente de picuinha, de fofoca, de não sei o quê, não concordo, não ensino aquilo. Cale sua boca, morre para você. Vamos ser uma igreja do poder de Deus e da palavra de Deus, meu irmão. A gente não tem mais tempo para perder com coisa besta. Nós somos uma igreja da palavra e somos uma igreja do Espírito também. Porque não adianta ser só da palavra. Porque a palavra faz o que podia acontecer com aqueles fariseus. Você pode simplesmente chegar, ficar cheio de conhecimento e isso cauterizar sua mente, seu coração. Mas o ceder para se mover no Espírito, para andar no Espírito, vai tirar egoísmo, vai tirar presunção, vai tirar tolice, vai tirar coisas que às vezes a gente incorpora na nossa vida, que só nos faz andar para trás. Somos uma igreja da palavra e do Espírito. Somos uma igreja da palavra e do Espírito. Somos uma igreja da palavra e do Espírito. Somos uma igreja que ensina a palavra, que prega a palavra, mas também somos uma igreja que flui no Espírito, que anda no Espírito, que é guiado pelo Espírito. Então começa a perder sua reputação. Porque vai chegar um dia, e vão chegar não só um dia, mas dias. E eu não estou dizendo que todo culto é assim. Mas a expectativa no nosso coração vai nos afinar. Sabe? Como é que você chama aqui aquele negócio que afina? Diapasão? É diapasão aqui também? O diapasão é um instrumentozinho que serve para trazer a afinação do instrumento. Nós precisamos, querido, do Espírito Santo nos afinar. Porque às vezes estamos dando tons errados. Estamos na estação errada, quando aquela estação já passou. E estamos com comportamento errados. Nós precisamos do diapasão do Espírito Santo. Só Ele sabe como nos colocar no tempo certo, com as pessoas certas, no lugar certo, fazendo a coisa certa.
Aleluia. 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 Uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito. Se você não ouviu a ministração de sexta-feira, ouça. Se você não ouviu a ministração dos 2 domingos atrás, ouça. Se você não ouviu a ministração do domingo passado, ouça também. Que explicação maravilhosa de domingo nós tivemos. Querido, começa a ouvir. Ministração não é uma coisa que você escuta uma vez. Escuta, ouve, vez após vez, até você começar a ter mais revelação e compreensão daquilo que está sendo dito, para os olhos do seu entendimento serem abertos e iluminados, até que aquilo comece a fazer parte de você. Aleluia. Eu poderia passar a noite inteira falando de coisas. Mas sabe, a coisa que mais tem atrapalhado a vida de pessoas em Deus é o tal do bendito do raciocínio. Porque 2 mais 2 é igual a 4. Com Deus não. 2 mais 2 para Deus pode ser 5, pode ser 10. Vai ser o que você precisar. Porque 5 pães e 2 peixes não alimentou 2. 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 pessoas. A porcentagem da multiplicação vai ser de acordo com a tua necessidade. Não importa se você só tem uma coisa para dar para Deus, Deus só quer essa mesma. Mas a multiplicação quem faz é Ele, para aquilo que você precisa, ser suprido, ser ministrado e você sair daqui abastecido. Para de depender da gente, porque maior do que a minha mão ou a mão de Augusto é a mão de Deus sobre sua vida. Tem gente que fica correndo atrás da gente botar a mão na cabeça. Queridos, mais forte, mais poderoso do que a nossa mão é a mão de Deus que está sobre a sua vida. É o poder do Espírito Santo que está dentro de você. Não desconsidere, não despreze, não entristeça o Espírito Santo que está dentro de você. Eu lembro, deixa eu contar isso. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir sobre essas coisas, isso fazia meu coração acelerar. Eu desejava isso. Comecei a ver as manifestações do Espírito de uma maneira que eu nunca tinha imaginado. E sabe, olha para mim, isso não é para tirar sua atenção. Cada um flui de acordo com o que, mas você aprende a ficar ligado com o que está sendo dito. Isso é aprender a fluir também. E eu lembro que eu já tinha visto tantas coisas. E no ano de 97, a gente tinha recebido, na realidade no ano de 96, a gente tinha recebido um convite, só que só foi se cumprir no ano de 97, de ir para o Rema nos Estados Unidos, pela primeira vez. Antes de nós irmos para o Rema nos Estados Unidos, houve uma conferência numa cidade lá do Nordeste do Brasil, com um formado do Rema, IAV. E era um homem que era muito movido pelo Espírito, pela unção. E aí chegou até os nossos ouvidos que haveria essa conferência nessa cidade. E que esse ministro americano estaria ministrando, e que ele era um homem muito usado por Deus, e que era uma conferência para unir o corpo de Cristo. E aí nós fomos. Nós organizamos uma caravana, o pessoal começou a falar comigo, vamos, bora, vamos. Então nós alugamos uma van, contratamos uma van, o pastor da igreja nessa cidade disse, olha, vocês podem ficar aqui na igreja. A gente coloca os colchões aqui, os homens ficam na parte de baixo, as mulheres ficam lá na parte de cima, tinha banheiro, tinha estrutura, então
Ninguém tinha condições de ficar em hotel. Então foi todo mundo que queria ir, fomos nessa van e ficamos hospedados na igreja. Quando nós chegamos lá, no primeiro dia, eram 3 dias de conferência, chamado Conferência do Espírito Santo. No primeiro dia de conferência, quando eu entrei naquele lugar, irmãos, parecia que tinha eletricidade correndo na atmosfera. Antes de começar o culto. Agora, quer que eu te diga o que era aquilo? A expectativa e a fé das pessoas. Eu comecei a sentir aquilo me queimando por dentro. E aí a gente pegou, sentou, era um ginásio de esportes. Tinham forrado a quadra, tinham colocado lá o palco. E nós estávamos lá sentados, começou o louvor. E daqui a pouco entra o ministro. Só que o ministro entra de uma forma completamente diferente do que a gente estava acostumado. Ninguém tinha avisado para a gente que o ministro, quando ele estava debaixo da unção, ele se tremia. Eu não acho que é assim. Cuidado com o que você diz. E eu vou te mostrar. E eu vou te dizer, queridos, na minha mente, eu já era professora do Rema. Já lia, já tinha lido quase todos os livros do irmão Reagan. Principalmente coisas que ele dizia do mover do Espírito, de coisas tão... Porque o sobrenatural opera 24 horas por dia. Mas o espetacular não. E às vezes a gente só está se ligando quando o espetacular aparece e estamos desprezando o sobrenatural que está ativado 24 horas por dia. Eu já tinha lido os livros dele, já tinha visto relatos do espetacular. Mas eu nunca tinha visto alguém pregar ou falar de alguém que pregava debaixo da unção do Espírito que se tremia. Eu já vi na Bíblia prédio tremer, mas uma pessoa tremer não. Olha a nossa mente. Acha que é mais fácil um prédio tremer do que uma pessoa tremer. Às vezes nós temos mente religiosa. Porque queremos e achamos que temos o conhecimento de Deus suficiente para dizer que Deus não faz isso. Você precisa ler a Bíblia. Porque o livro de maior loucura que existe na face da terra se chama Bíblia Sagrada. Eu não sei quantas vezes você multiplicou pães e peixes. Eu não sei quantas vezes você deu vista ao cego. Eu não sei quantas vezes você fez um barrinho com o seu cuspe e colocou no olho do seu. Se Jesus estivesse nos nossos dias, talvez muitos dos que estão aqui tivessem escandalizados com ele. E quando eu vi aquilo, imediatamente minha mente quis questionar. E sabe qual foi a razão que colocou, que se levantou para questionar aquilo? Isso é sensacionalismo. Deus não atrai a atenção para a pessoa. Isso é uma verdade. Mas eu apliquei uma verdade num lugar errado. Porque em nenhum momento, quando nós dizemos que Deus não vai atrair atenção para a pessoa, não é o fato de nós não vermos a pessoa. É o fato de nós vermos a pessoa debaixo do poder e perceber, isso só pode ser Deus. O sensacionalismo é desprovido de poder. Sou eu tentando, com as minhas forças, imitar, fabricar o mover do Espírito. Para chamar a atenção. Para dizer o quão ungido eu sou. O quão usado eu sou. É por isso que
muitas pessoas, quando vão profetizar, fazem todo um alarido para poder trazer a mensagem. E se você está assistindo, e você que está aqui também, não quero que você se ofenda com o que eu vou dizer, mas vamos para a Bíblia. O que é a profecia? A profecia é um dom do Espírito Santo. É uma capacitação divina, onde Deus traz uma inspiração sobre a vida de alguém, dando as palavras ungidas pelo Espírito para trazer edificação, exortação e consolação. Então, trocando em miúdos, é Deus falando através da boca do homem. Agora, se a profecia é Deus falando através da boca do homem, eu só tenho que repetir o que Deus fala. Não é? Agora, por que às vezes as pessoas vão profetizar e ficam? E começa a fazer um monte de coisa para poder trazer a mensagem. Eu fico imaginando, cara, Deus está no trono, será que ele está fazendo isso? Porque se é uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, então eu só tenho que fazer o que Deus faz. E quando eles vão profetizar, eles mudam a voz. Eles mudam a entonação. Querido, deixa eu te dizer. Se Deus quer que eu profetize, é porque Deus quer que a profecia saia com a minha voz. Se Deus quer que você profetize, é porque Ele escolheu a sua voz para manifestar os segredos dele. Então você não precisa mudar de voz. Porque Deus sabe a voz que você tem. E você não precisa fazer todo aquele floreado para dizer ou para chamar a atenção. Porque isso sim, eu não vejo Deus fazendo isso. Mas às vezes as pessoas só atentam para o que está sendo dito se houver isso. Porque aí as pessoas são movidas pelo o espetáculo. A profecia nada mais é do que a liberação de uma palavra que traz exortação, consolação e edificação. Então, como aconteceu no início do culto. Assim diz o Senhor. Isso. Se você não reconhece a palavra que sai da boca da pessoa sem o floreado, você não está crendo. Você não está em fé. Se a pessoa precisa fazer alguma coisa para você se arrepiar, querida, é só emoção. É por isso que muitas vezes quando as pessoas estão profetizando, todo mundo vai, aleluia, glória! Mas na hora da profecia não é hora de você falar, porque Deus está falando. Dois falando ao mesmo tempo é falta de educação. Eu já tive em lugares que a pessoa se levantou para profetizar e o povo começou a gritar. Eu disse, oh, meu Deus, eu não estou ouvindo o que Deus está falando, cala a boca. Porque chega uma hora que se Deus está falando, nós precisamos nos calar para ouvir. Agora, quando a profecia termina, aí sim, meu amigo, pule, se agarre no teto, vire uma aranha, faça o que você quiser, glorifique, vibre pela palavra. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos comportar com ordem e decência. E algumas pessoas acham que ter ordem e decência é ter a liturgia de um cemitério na igreja. Entra calado e sai, entra mudo e sai calado. E fica com cara de... Eu não vou dizer de jumento que chutou limão. Fica com cara de poste. Isso não é ordem e decência. O que é ordem e decência? É fazer dentro dos critérios que Deus quer aquilo que Ele está inspirando para fazer. E aí eu vi aquilo ali e eu disse, sensacionalismo.
está chamando a atenção para ele. E aquilo fechou meu coração. Irmãos, deixa eu te dizer. Eu nunca vi tanto milagre, tanto sinal, tanta manifestação e demonstração do Espírito Santo como naqueles dias. E sabe o que aquilo me afetou? Zero duplo. Sabe por quê? Eu estava naquele lugar. Mas a condição para eu receber, eu não tinha. Que era um coração aberto. Lembra? Mateus 13? Quem é ele? Incredulidade. Eu me escandalizei com a maneira como ele estava sendo usado. Desculpa, só para consertar, não foi 97, foi 96. Que nós somos para essa conferência. E aí, resumindo a história, eu vi uma mulher com uma barriga de 8 meses de gravidez. Ela estava... Sabe esses ginásios que tem as arquibancadas assim? Ela estava lá em cima, no último degrau. O poder de Deus veio sobre ela. Ela começou a dar pulo dessa altura. Eu digo, meu Deus do céu, o menino vai nascer agora. Porque ela pulava, a barriga vinha, quando ela estava descendo é que a barriga voltava. Imagina 8 meses de gravidez, um barrigão desse tamanho. E na hora que os diáconos estavam lá, que perceberam aquela mulher pulando, ela estava totalmente debaixo da unção. Uma mulher grávida não faria aquilo no natural. E aí os diáconos correram. Só que como ela estava na última parte da arquibancada, não chegaram a tempo. Ela caiu, com todo o corpo. Eu disse, misericórdia. Acabou. Olha isso. Quando o diácono chegou lá, ela se levantou, dando glória a Deus, e o pessoal assim. E a gente percebe, vendo, os diáconos dizendo, você está vendo? Tô. O que foi? Quando você cai no poder, você não vai cair no poder para te arrebentar. Porque o poder mesmo te sustenta, te preserva. Agora, se você cair na carne, aí já não te garanto nada. Se você não tiver um diácono bem forte atrás de você, é melhor você crer para a cura. Ok? Irmãos, eu tenho tanta história sobre isso, sobre o mover de Deus, sobre... E aí, o que é que acontece? Pessoas sendo abençoadas, milagres, isso e aquilo. E me deixou, e uma coisa que me deixou com mais raiva ainda, sabe o que foi? Como eles tinham colocado uma lona para não machucar o piso do ginásio, então, pessoas chegando aqui, estava cheio de terra. E aí teve uma hora que a gente estava fila assim, de todo mundo que tinha ido, e o ministro passou e mandou todo mundo dar as mãos. E quando tocou no primeiro, meu amigo, eu não ia cair. Mas eles caíram em cima de mim. Eu fui pro chão sem querer. Fiquei toda ralada, porque eu saí me ralando assim na terra que estava. E detalhe, para não passar vergonha, para dizer que eu não caí no poder, fiquei lá de olho fechado, esperando que o primeiro se levantasse. E dizendo, meu Deus, que situação foi que eu vim me meter? Meu Deus do céu, me tira disso aqui. Primeiro dia passou, não recebi nada. Segundo dia passou, saí toda arranhada. Terceiro e último dia da conferência, eles geralmente encerravam as conferências com a ceia do Senhor. Todo mundo que foi comigo, sem exceção de nenhum deles, receberam. Receberam cura, receberam tudo o que precisavam. Quem foi a única que não recebeu? Eu. Porque Deus não quis? Não. Porque a minha incredulidade
no meu coração, a minha atitude, o meu escandalizar, fechou a porta, meu, para ele não fazer o trabalho que ele se chamava para fazer. E todas as vezes que ele começava a se tremer, eu ficava, para que isso? Não tem necessidade disso. Deus não faz assim. Questionando. Quando chegou no último dia, o culto havia terminado, já não tinha mais nada. Encerrou a conferência. Vamos sair do ginásio, vamos para a van, para ir para a igreja e no outro dia voltar para casa. A gente tinha que dormir, porque eram 9 horas de viagem de carro. E aí o que foi que eu fiz? Bora, gente, como quem estava guiando a caravana era eu era responsável pela equipe, pela turma. Bora, vamos, que amanhã a gente tem que acordar cedo para viajar. E fui saindo, já não tinha mais nada, já tinha terminado tudo. A conferência já estava encerrada. Eu estava saindo do ginásio. E estava eu no meio, eu na ponta, um pastor amigo meu no meio, e uma amiga minha aqui. E a gente vinha andando, conversando. De repente, diga de repente. Agora, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, você sabia que os de repente de Deus ainda acontecem? De repente, aquele meu amigo pastor, ele vinha andando e fez assim. Você ficar em pé, reto, não tem nada de sobrenatural nisso. Agora você ficar em pé, num ângulo, imagina que aqui é, eu vou ficar assim, tá? Assim, ó, só que eu não vou conseguir fazer. Eu não vou fazer porque o poder não está nessa condição para me segurar, ok? Ele foi congelado assim. E ele começou... Antes disso acontecer, ele parou e ele começou a rir no espírito. E a risada dele é muito engraçada. Ele desatou a rir. E ele ria. E todo mundo passando e rindo também, né? E eu olhando aquilo ali, meu Deus do céu. E aí ele simplesmente, como se alguém desligasse ele. Ele desligou em pé desse jeito. Ele apagou. Em pé. Você acha estranho alguém cair no poder? Espera até as pessoas começarem a ficar em pé no poder. Aí eu disse, meu Deus. E agora? Chamei o rapaz, um dos rapazes que estavam com a gente, e disse, fulano, corre aqui e leva pra van. Só que preste atenção, a van estava alugada e a empresa tinha colocado o motorista para dirigir pra gente. Então o motorista não era crente. Ok? E o pessoal chamava, eu dizia, moço, como é seu nome? Ele fez, não, pode me chamar assim. Não, mas como é seu nome? Não, todo mundo me chama de Preguinho. Porque ele era bem pequenininho. Não, pode me chamar de Preguinho. Então, Preguinho ficava lá fora, dentro da van. Aí chega esse irmão, com o outro irmão no colo, totalmente apagado, e joga ele dentro da van. Preguinho olhou para trás e disse, está tudo bem? E ele disse, não, está tranquilo, fica tranquilo, depois a gente te explica. Ele está tudo bem. E aí o que acontece? Eu comecei a chamar o pessoal. Porque eu disse, vai, né? Bora, gente, vamos entrar. E aí uma das meninas da caravana encontrou com uma amiga dela, que era de outro estado, no estacionamento. Como é que você faz quando encontra uma pessoa faz tempo que você não viu? Ai, mulher, nem acredito que eu tô te vendo aqui. Glória a Deus. Puf. Uma pro lado, puf, e a outra pro outro.
Simplesmente elas caíram no poder. Não acredito. Amado, se até a saudação, Maria Isabel, fez o bebê mexer, uma saudação debaixo do poder do Espírito pode colocar você no chão, meu irmão. Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, mais um. Fulano! Chamei fulano. Bora! Pega lá! Lá vem ele com a menina no braço. Aí vai em direção à van, onde já tinha um lá apagado. E ele coloca a outra lá do lado do outro, apagado também. Preguinho, olhou assim. Aí ele disse assim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E aí o que acontece? Eu fui para a porta da van. Subi para o povo me ver naquele degrau da van e disse, gente, vamos entrar, porque na minha cabeça eu disse, cara, se começa do jeito que está indo, vai chegar uma hora que não vai ter mais ninguém para carregar. E aí eu comecei a chamar, bora, vamos entrar. Nisso que eu chamei, como eu já estava na porta, entrei primeiro. Só tinha os dois apagados lá e fui pro banquinho do castigo. Sabe aqueles banquinhos miserentos? Fui lá para trás, para o pessoal já ir entrando e já ir ocupando os lugares. E me sentei. Então, eu estava dentro da van, preguinho lá na frente, os dois apagados. E eu, de repente, diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, diga para ela, os de repentes ainda acontecem. Quem aqui já pegou num fio descascado, fio sem a... Já levou um choque? Eu só posso comparar isso, a coisa mais próxima que eu posso te dizer. Era como se eu tivesse pisado com cada pé em cima de um fio descascado. O que foi que começou a acontecer? Minha perna começou a tremer. Lembra o que era que eu mais criticava o homem? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, nunca diga nunca. Quando você diz nunca, você passa a ser o primeiro na lista de Deus. Minha perna começou a tremer. E eu comecei a ficar assustada. E a perna começou a fazer isso. Eu não tinha controle sobre aquilo. Eu botei as mãos assim. E aquilo começou a subir, amado. Subir. E eu comecei a fazer isso. Diante de Deus. A última coisa que eu lembro, antes de apagar, foi os dois olhos deste tamanho de preguinho olhando pelo espelho retrovisor. Completamente assustado. Pega ele, Jesus. Não crê? Vai não crendo. Vai não crendo. Vai dizendo que isso não é para você. Vai chegar dias, amado, que ou você entra, ou você entra. Não sei como me subiram quando a gente chegou na igreja. Carregado todo mundo, né? Pelo menos os 3 estavam apagados. Quando foi 3 horas da manhã, eu acordei. Não é que eu estava dormindo de sono, mas como é que a gente diz isso? Voltei, parece até que a gente não estava lá, né? Debaixo da unção de alegria, me acabando de rir. O pessoal já estava dormindo. Resultado, o pessoal acordou, aquilo pegou no povo.
E aí eu comecei a rir, o outro começou a rir também, o outro começou, daqui a pouco todo mundo do primeiro ano, que eram as mulheres, começaram a rir. A unção que estava lá em cima foi lá para baixo, pegou nos meninos também. Aquilo foi uma coisa tão doida. Aí o que é que acontece? Chegou 97. Ia ter a mesma conferência. E logo em seguida ia ter a primeira viagem para os Estados Unidos, para a gente conhecer o mundo. E aí, o pessoal, quando soube que ia ter a conferência novamente, vieram para cima de mim. E disseram, vamos fazer a caravana, vamos organizar. Assim, tô fora. Não, vamos, porque até então, eu não estava tratada, mas eu estava desconfiada já, né? Já tinha recebido uma lição boa. E aí, eu sei que perturbaram, né? No bom sentido. Vamos fazer a viagem. Organizamos tudo e antes de viajar, eu fui pro quarto, para uma sala lá da igreja. Me tranquei nessa sala. E eu disse, Senhor, a sua palavra diz, em 1 João, no capítulo 2, que a unção é verdadeira. E ela me ensina todas as coisas. E ela me guia a toda a verdade. Pai, eu estou confusa sobre isso. E eu não quero ir para ser crítica, nem para estar em incredulidade, nem escandalizado. Fala comigo. Se você perguntar alguma coisa para o Senhor, também fique pronto para ouvir o que Ele vai dizer. Mal eu terminei de falar, o Senhor respondeu para mim. Enquanto você não perder a sua reputação, você não vai ter o meu fogo. A unção não é para crente cru. A unção é para crente que crê. E quem crê faz alguma coisa com aquele que crê. Quanto mais inspirado por Deus, quanto mais solto para se mover, quanto mais solto para fluir você estiver, mais ungido você vai estar. Vai ficar que nem um 2 de paus. Não precisa de unção para isso. Unção é uma capacitação divina. E você não precisa de uma capacitação divina para ficar do jeito que você está. Por isso que às vezes as pessoas dizem, por que uns entram e outros não? Por causa da incredulidade. Porque o coração não está disposto a entrar, não está disposto a fazer aquilo que a unção está requerendo. E aí Deus me deu essa passagem de Filipenses capítulo 3. Deixa eu ler bem rápido. Aonde Paulo diz assim, versículo 2 ele diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não confie na sua carne. A carne diz, fique quieta. Você diz, eu não confio em você não. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que é confiar na carne? Aí ele diz, versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. O que é confiar na carne? É você simplesmente ter um conceito sobre você e colocar esses conceitos sobre você na frente do poder e daquilo que você é em Cristo. Mas eu sou fulano de tal, mas eu sou uma pessoa instruída, mas eu sou assim, eu sou assado. Isso é confiar na carne. Eu tenho uma cabeça para pensar isso, não é de Deus. Ele disse, se tem alguém que poderia confiar na carne, eu estou na frente, ó. Olha quantas definições e classificações
Paulo tinha. Mas olha o que ele diz no versículo 7. Mas o que para mim era o quê? Ganho, lucro. Houve um tempo que isso era lucro para Paulo, porque isso abria portas. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer ganhar ou fazer média com homens? Ou você quer que Deus abra as portas para você? Aquilo que você é na carne só impressiona pessoas da carne, mas aquilo que você é em Deus vai afetar, impressionar, transformar pessoas que andam pelo Espírito, porque só um espiritual reconhece outro espiritual. O que para mim era lucro, isso considerei perda. Por causa de quê? Por causa, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, existe um conhecimento de Deus que aquilo que você é no natural não vai te trazer. Eu sou formada, eu tenho não sei quantas faculdades, tenho não sei quantos diplomas, sou inteligente, fácil. E isso para receber a sublimidade do conhecimento de Deus é zero. Por quê? Porque a sua mente não sabe pegar o espírito da coisa. Por isso, muitas pessoas que se movem na razão são legalistas. Para não dizer todos eles. Quem se move pelo Espírito vai ter a sensibilidade de se mover dentro da instrução do Espírito. Mas quem se move pela razão sempre vai ter uma coisa para dizer, sempre vai ter uma coisa para contestar, sempre vai ter um quê, sempre vai ter um mais, sem contar que vai aplicar a palavra da forma errada. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, todas, e as considero lixo. Sabe o que na realidade essa palavra é esterco? Desculpa a expressão, cocô. Para ganhar Cristo. E ser achado nele. Não tendo justiça própria. Sabe o que é justiça própria? Você com as suas razões. Com seus conceitos. Que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Para quê? Para que ele perdeu tudo isso? Para que ele abriu mão? Para o conhecer. E o poder. Você pode conhecer Cristo, Jesus, mas não conhecer o poder. Paulo está dizendo para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Você pode conhecer a palavra e não conhecer o poder. Jesus um dia chegou para os fariseus lá e disse, vocês erram. Vocês estão errando porque não conhecem o poder, a palavra e o poder. Você pode conhecer a palavra, mas você não está completo sem conhecer o poder. E para conhecer o poder, você tem que perder a sua reputação. Você tem que abrir mão da sua justiça própria, do que você acha que é o certo. E Deus falou isso comigo. Enquanto você não perder sua reputação, você não vai ter o meu poder. Você não vai ter o meu fogo. Eu fui, querido. Cheguei lá e foi completamente diferente. Aqui era esquisito, mas aqui meu coração estava aberto. Eu disse, Pai, embora seja diferente, e eu vou te avisar, queridos, muitas coisas que vão acontecer nesses últimos dias vai ser totalmente diferente do que você está acostumado a ver. Muita coisa.
Mas não é por ser diferente que não é de Deus. E foi tão tremendo aqueles dias. E logo em seguida, viajamos para os Estados Unidos. Chegamos uma semana antes da conferência com o irmão Reagan. E aí eu tenho uma amiga que estava lá, Alexandra. Ele conheceu ela agora, ela está na França. Ela e o esposo são missionários na França. E ela estava fazendo uma escola de missões lá em Tulsa. E ela disse, olha, vai ter uma conferência na igreja da pessoa que tinha a escola. Vocês querem ir? Só que a maioria do povo queria compras. Eu disse, cara, eu quero. Então fui eu, ela, o esposo e mais 2 irmãos. Uma irmã e um irmão. E a gente foi para essa conferência, para esse culto. Era um culto. Nesse lugar tinha mais ou menos o quê? Umas 400 pessoas. 500 pessoas. Era como se fossem cadeiras de cinema, assim. E eu lembro que a gente todo empolgado, poxa, a gente tá pela primeira vez nos Estados Unidos, a gente estava vendo, aí ia ver de perto aquele que a gente só lia nos livros. E a gente tá aquela empolgação, poxa, com tanta expectativa. E aí começa o louvor. E amados, aquelas pessoas tão soltas, tão cheias de Deus. Sabe, até batendo o pé, tinha unção. Nosso grupo de louvor é assim também. E aquela atmosfera tão maravilhosa, eu comecei a ver o povo se movendo. Gente correndo, gente caindo, no louvor. No louvor. E sabe o que aconteceu? Na hora que o pregador subiu, que era o diretor dessa escola, ele foi um dos discípulos que o irmão Reagan teve, pessoais. Quando ele entrou carregado já, porque ele tremia debaixo do poder. Só que Deus já tinha me preparado 1 ano atrás. Ele entrou tão embriagado na unção, que um diácono teve que vir segurando ele, porque ele mal se segurava nas pernas. E sabe qual foi a primeira frase que aquele homem disse quando chegou ali? A primeira. Ele disse, se virou para a congregação e disse assim: enquanto você não perder a sua reputação, você não pode ter o meu fogo. Eu vi. Parecia eletricidade, amados, naquele lugar. Eu vi um rapaz, imagina, as cadeiras assim. Se ele tivesse, imagina que esses degraus aqui são as cadeiras, ok? Se ele tivesse pulado, pisando no assento, vamos dizer que ele precisaria de equilíbrio para fazer isso rápido. Mas se ele fosse uma pessoa com bom equilíbrio, ele conseguiria sem problema, isso não classificaria um. Mas eu vi. Eu não sei como aquele menino chegou ali em cima. Ele pisou no encosto, aqui, ó. Não me diga como você tem equilíbrio, pisando aqui. E ele saiu. Tim, 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 parecia um bode. Tim, 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 descendo. Tim, tim, tim. Descendo aquela fileira de cadeiras. Meu irmão, não diga que isso é uma coisa que você faz. Vocês estão entendendo como é que eu estou falando? Ele saiu descendo, ele pisando no encosto,
da cadeira, em todas as fileiras, ele estava lá atrás, eu vi. Ele... E quando ele chegou na frente, ele correu. Eu acho que ele deve estar correndo até hoje. Porque nunca mais eu vi aquele rapaz. Eu vi. E não me diga que isso é uma coisa normal. E sabe o que aconteceu? Lembra? Estava Tony, que é o esposo da minha amiga, ela, eu, um irmão e a irmã. Esse irmão que estava do meu lado, ele é grande. E aquelas fileiras de cadeira não tinham muito espaço entre uma e outra. Eu vou te dizer o que foi que aconteceu com ele. Quando eu olhei, ele tinha caído. Ele estava no chão. Só que deixa eu te dizer. Imagina que aqui é a pessoa, certo? Quando você está em pé e você, vamos dizer, que vai cair no poder, você pode cair assim para frente, você pode cair para trás, você pode até cair para os lados. Não é? Então, o que foi que aconteceu com ele? Ele caiu para o lado, de lado. Ele estava aqui e ele fez assim. E caiu. Até aí não tem nada demais. Só que, quando eu olhei, a única parte que estava tocando no chão era essa parte aqui. As duas pontas dele, ou seja, as pernas e a cabeça, estavam arqueadas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E a única parte que tocou ele no chão era isso aqui. Então não venha me dizer que isso também é uma coisa que você vê todo dia. A não ser que você tenha um bom condicionamento físico, você aguenta alguns momentos. Mas ele ficou ali, ó. Eu nunca tinha visto aquilo. Cuidado para você não criticar aquilo que você não conhece. Depois de tudo isso, começou o acampamento no Rema. E aí eu pensei que eu já tinha visto o que eu precisava. E quando o irmão Reagan entrou no primeiro dia do acampamento, bem tranquilo, ele tinha um barrigão. E ele tinha mania de fazer assim. De andar assim, botava a mão aqui e ficava andando assim. E quando o poder de Deus estava sobre ele, ou quando ele estava debaixo da inspiração de Deus, quando Deus começava a falar alguma coisa com ele, ele começava, oh, my. E aí o povo já sabia que alguma coisa ia acontecer. Ele desceu da plataforma. Na primeira fila embaixo só tinha os bam dos pregadores lá bem famosos. Quando ele passou, e na fileira das pontas, tinham os diáconos. Então a gente estava imaginando 18 a 20 mil pessoas ali. Telões mostrando tudo. Eu vi. Quando ele passou pelo primeiro, ele só tocou. Aquela fileira inteira foi eletrizada pelo poder de Deus. Uns caíram no poder, outros começaram a dançar, outros começaram a se tremer. E o diácono que estava na ponta, imagina, irmão Zé. Só que esse diácono que estava na ponta era mais ou menos do tamanho do Júlio. Na hora que o irmão Reagan passou por ele, bateu assim no ombro dele e riu. Naturalmente falando, pela física, o certo seria ele estar sentado aqui, e se ele fosse cair, cair para frente, porque tem um encosto da cadeira aqui atrás, ou se ele fosse cair, cair com cadeira e tudo. Concorda? Eu vi. Irmãos, ele foi suspenso. E ele virou para trás. E a cadeira não caiu. E você vem me dizer que essas coisas não acontecem? Chegou tarde.
Não é que as pessoas ficam pensando, peraí, eu tenho que fazer agora uma maneira. Quando isso acontece, você nem pensa. Você nem pensa. Então vamos terminar com essa frase. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: enquanto você não perder a sua reputação, você não vai ter o fogo de Deus na sua vida. Recado dado. Não reclama, amados, da hora. Essas sextas-feiras são sextas de ensino mesmo. E são lugares que nós vamos dar para esperarmos e para deixar o Espírito Santo nos conduzir. Por quê? Porque vai chegar um tempo que a gente não vai precisar falar tanto. Porque você já sabe. E aí você se rende mais rápido. E aí a coisa acontece mais rápido e a gente ganha tempo. Então, se eu fosse você, eu não perderia o domingo, nem culto nenhum. Porque se você olhar para ele, ou olhar para mim, na carne, você vai receber 0 dúvida. Mas mesmo que eu ou ele estejam falando sobre feijão, e a sua necessidade for farinha, Deus vai suprir você por causa da expectativa que tem no seu coração. Então aprende a receber de Deus. Aprende a receber do dom. Porque é assim que se recebe. O grupo de louvor pode subir. Fique em pé. Vocês aprenderam alguma coisa? Nós queremos cada vez mais. Não, depois. Acho que o grupo de louvor cada vez mais ungido, mais cheio do Espírito, mais inspirado. Todo mundo que trabalha, seja em que lugar for, seja em que posição for, se é na câmara, se é na regi, se é no som, se é no diaconato, se é no departamento de crianças, seja qual for, nossos colaboradores têm que ser cheios do Espírito Santo. Somos influências. Se nós que estamos envolvidos na obra não somos influência para os de dentro de casa, não espere que você vai ser influência lá fora. Então vamos desenvolver o hábito. Eu vou lançar um desafio para vocês. Alguns aqui já fazem até mais. Mas para você que não tem esse hábito, todos os dias, queridos, todos os dias, ore em línguas. Paulo disse: eu oro em línguas mais do que todos vós. Quer os dons de revelação, quer ficar sensível para o Espírito, quer ficar sensível para o conselho de Deus sobre a sua vida, quer ter força, capacidade para romper as limitações que estão dentro de você, seus problemas, suas dificuldades, seja cheio. Ore em línguas. Se encha da palavra. A palavra não é suficiente. Só as línguas não são suficientes. É os dois juntos. O Espírito e a palavra que vai construir uma verdade dentro de você. Então eu comecei. Eu lembro que chegou um tempo na minha vida que eu estava, cara, eu quero mais, mas não sabia. O Senhor falou isso para mim. Você está orando pouco. Porque orar só quando chega aqui no culto não vale, amado. Não vale. As decisões da sua vida, as coisas que acontecem lá fora, você precisa do conselho de Deus e da força para ser luz. E às vezes a gente quer começar já falando 1 hora. Aí a gente ora, achando que passou 1 hora, não passou nem 10 minutos. A mandíbula está doendo, a boca está seca
e você está irritado porque você se frustrou porque não conseguiu orar 1 hora. É como pessoas que têm a fé e acham que não tem fé para ter o passo do ônibus, já quer ter fé para o carro. Não é assim que funciona. Você tem que crescer na prática. Então foi o que eu fiz. Eu estabeleci uma largada. Um piso. Eu vou começar orando 15 minutos. E cada dia que passava, eu aumentava 5 minutos. Então comecei com 15 minutos. Comecei. Olhando para o relógio mesmo. Aí vinha o desejo de fazer isso, dava fome, dava isso, dava aquilo. Eu disse, não, 15 minutos. Eu me segurando ali para concluir o propósito. Terminei os 15 minutos, parecia que eu tinha orado 50 horas. Por quê? Porque quando você não tem o hábito de se mover nas coisas espirituais, é peso. Você não está acostumado, sua carne não quer ir. Então você tem que empurrar ela. Tu vai. Ela, não, eu estou com fome. Não vai comer agora não. Tu vai ficar orando. Aí a mente diz, não, eu estou com sono. Não, tu vai. É pesado. Mas você quebra ela com a perseverança. No dia seguinte, já não era mais 15. Era 20. Lembra? Aumentando 5 minutos. A mesma coisa. Só que aí, vamos lá. Bora. A carnezinha que não queria ir, fazia resistência. Você vai. E a mente faz isso. Lembrava das coisas todas que tinha que fazer, das coisas que tinha que organizar, dos trabalhos que tinha que terminar. Não. Você vai orar. Você vai ficar.